Nós estamos dando início ao 11º webinar, os arteterapeutas daqui e de lá, né? É um ciclo de encontros criativos que nós iniciamos na Clínica Pomar quando começou o atendimento online, e nós estávamos buscando alternativas para conversar com as pessoas, entender qual era a melhor maneira de fazer as estratégias de trabalho. E uma webinar foi puxando a outra, que foi puxando a outra, que foi puxando a outra, e aí agora já temos 11, né? Essa é a 11ª, e ela é uma webinar especial porque a gente está comemorando 38 anos que a Clínica Pomar foi criada. Então, vamos pensar aqui que 38 anos, quantas, sim, obrigada, né? Quantos processos, mudanças políticas, mudanças de moeda, quantas transformações no país, né? Quantas transformações na área de saúde mental, e nós fomos atravessando, né? Então, para nós, isso é uma celebração, assim. Eu vou começar apresentando a debatedora, que é a Cláudia Brasil, que foi da nossa 3ª turma de formação, né, em arte-terapia, e nós estamos na turma 98, então já tem um tempo que essa história aconteceu, né, Cláudia? De 98 para 3, temos 95 turmas de diferença, já passou um bocado de tempo aí nessa história. Então, a Cláudia, ela é psicóloga, ela é arte-terapeuta, ela é analista junguiana, tá? Ela é diretora administrativa da Casa das Palmeiras, coordenadora do curso de pós-graduação em arte-terapia da Universidade São Caetano do Sul e da formação de arte-terapeutas do Cláudia Brasil Atelier, que tem núcleos no Rio de Janeiro, São Luís e Lisboa. Então, assim, eu sempre gosto de incluir no currículo das pessoas uma informação que não é a informação convencional, que eu acho que, às vezes, essa informação que é o fiel da balança, né? Então, a Cláudia, como diretora da Casa das Palmeiras, ela veio se empenhando nos últimos tempos para fazer uma rede, né, de sustentação de pessoas que trabalham com artes, arte-terapeutas, analistas junguianos, para, de alguma maneira, fortalecer, né, o trabalho que tem tanto mérito, né, o trabalho da doutora Anise, e mesmo de Portugal, tem continuado, né, a dar esse suporte, e realmente acho que Cláudia tem essa característica de tecer redes, né? Ela vai articulando pessoas, tecendo redes, formando grupos, e isso é muito importante, né, para o fortalecimento da nossa profissão, né? E aí eu vou apresentar o Sandro, né, que vem de lá, vem de São Paulo, a Cláudia vem de Lisboa, e o Sandro, ele é arte-terapeuta, ele é doutor em psicologia clínica pelo Núcleo de Estudos Junguianos da PUC, né, de São Paulo. Ele é docente nos cursos de graduação em artes visuais e musicoterapia da FMU, e coordenador do curso de especialização em arte-terapia analítica e dos cursos de educação da FMU também. E é conselheiro honorário, né, tanto da Associação de Arte-Terapia de São Paulo, como da União Brasileira de Associações de Arte-Terapia. Isso significa que ele tem uma prática antiga e consistente, né? Eu acrescentaria, assim, ao currículo do Sandro, uma qualidade que me encanta, e que é uma qualidade que anda, assim, em desuso, né? Que o Sandro é uma pessoa extremamente delicada no convívio.
É um prazer estar com você. O Sandro já deu aulas no nosso curso aqui no Rio. A gente, de vez em quando, se encontra pelos congressos aí no Brasil afora, e ele, invariavelmente, tem essa forma de ser e estar sempre gentil, sempre suave, sempre delicada, que realmente é muito prazeroso estar com você. Seja bem-vindo. Tá? Obrigado, Ângela, é um prazer. E, por último, eu vou apresentar a Gisele, que é aqui do Rio. A Gisele é arteterapeuta, ela é psicóloga, ela é mestre em psicanálise pela UFRJ, é pós-graduada em psicologia junguiana, é professora da pós da Clínica Pomar em envelhecimento ativo, subjetividade e arte, e, sobretudo, né, Gisele é cantora, não é isso? Gisele canta, canta em vários estilos, em várias formas, em vários lugares, né? É uma cantora versátil, que vai do lírico ao barzinho, né? Para a alegria de quem escuta. Então, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada, Ângela. Eu vou passar para a Cláudia, que vai terminar as apresentações, né? Porque hoje, nessa webinar, nós somos 6, né? Então, Cláudia vai apresentar mais 3 pessoas para a gente fechar o ciclo das apresentações. Ora, pois, né? Então, como eu estou aqui do outro lado, em Lisboa, eu começo falando ora, pois, que é uma sonoridade portuguesa. Então, como a Ângela me apresentou, gostaria de agradecer essa apresentação. Depois eu falo mais um pouco sobre a minha trajetória na Pomar, que eu acho que eu sou uma das primeiras arteterapeutas, né, do Rio de Janeiro, formada pela Pomar, e eu me formei no ano de 1987. Imagina que tem muita gente aqui que está me ouvindo que nem nascido era. Então, a arteterapia no Rio de Janeiro tem, né, uma grande história. E claro que a Ângela Filippini, ela é a nossa pioneira, é a mãe da arteterapia no Brasil, e eu acho que uma do mundo também. E isso a gente fala sempre lá na ARGE, né? A Ângela é a mãe de todos, mas a mãe de todos nesse sentido, de ter trazido para a gente essa experiência. Então, como eu estou falando da Ângela, eu vou apresentar a nossa anfitriã, com muito prazer e muito orgulho. A Ângela, ela é arteterapeuta, ela é psicóloga, diretora da Clínica Pomar de Arteterapia, diretora acadêmica da Associação de Arteterapeutas do Rio de Janeiro, mestre em criatividade pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e doutora em ecologia social pela EICOS UFRJ. Mas, como eu já disse, né, a Ângela é a mãe de todas. A Ângela, eu acho que ela tem eu queria apresentar, como ela disse, né, é bom a gente apresentar o currículo, mas é bom também a gente apresentar a pessoa, como ela é, né, com uma característica muito forte, já que nós vamos falar da música, do som, dessa vibração sonora que a voz nos promove hoje, principalmente no Zoom, né, nessa experiência online. E a Ângela, ela tem uma característica que todos nós sabemos, que é a firmeza dela, né? Ela é uma pessoa firme. E se ela não fosse essa pessoa firme, que a voz dela impõe essa firmeza, essa segurança que ela passa para todos nós, ela não teria ido tão longe como ela foi, e como ela tem ido, né, tão longe em relação à arteterapia, aos cuidados que a arteterapia como ocupação exigiu esse tempo todo no Brasil e no mundo, e exige no mundo. E a Ângela é uma pessoa que é do mundo, por isso que ela deve ter criado esse espaço para a gente falar com os arteterapeutas daqui e dali, né, e de lá, porque, de fato, a Ângela tem essa conexão e traz para o Brasil e para os arteterapeutas brasileiros essa possibilidade de se reinventar. E agora eu vou apresentar o meu grande amigo, ele é meu amigo pessoal, o André Lobão, e o André, ele é maranhense, ele é produtor cultural, arteterapeuta e professor do Cláudia Brasil Atelier.
E se eu fosse falar do André, assim, qual é uma característica do André, né, que eu posso apresentá-lo também? Ele é cozinheiro, ele cozinha. E sabe o que é ser cozinheiro de uma cozinha ancestral? É fazer muita alquimia. Então, o André é aquele homem que faz alquimia com tudo que ele pega. Tudo que o André põe para fazer, ele mistura e sai algo surpreendentemente criativo. Essa é a figura do André, né? O André é esse homem que sai pelo mundo afora, criando, inovando, inventando e cozinhando, e todos que forem ao Maranhão não podem deixar de visitar a cozinha ancestral, que é uma criação do André. Além de ser, quer dizer, a cozinha eu coloco como sendo uma artimanha dos artes terapeutas. Então, né, estou falando de um dom que o André tem. E olha que eu já experimentei muito do que ele já cozinhou, né, de todas as dicas que ele dá em relação a isso. Fora a sonoridade dele, que vocês vão ver daqui a pouco. Bom, e agora eu quero apresentar uma pessoa que eu conheci recentemente, mais de perto, que tivemos assim uma ligação muito forte, que é a Graciela Renê, e ela é arte-terapeuta, doutora em educação pela PUC do Rio Grande do Sul, ela tem pós-doutorado em arte-terapia, que ela fez em Madrid, e ela coordenou um curso de arte-terapia na Universidade de Passo Fundo, e depois ela se aposentou e mudou um pouco a vida dela. Agora ela trabalha em 4 lugares diferentes, dá aula em 3 universidades, 4 universidades, né, Graciela? Ela tem uma clínica, um espaço, mas o que me encantou na Graciela, no nosso bate-papo, é a forma como a Graciela foi passando pelo mundo, viajando por vários países e descobrindo a musicalidade desses lugares e descobrindo principalmente através da espiritualidade. Isso me encantou na Graciela, porque ela deve ter assim uma forma de ouvir através, né, da espiritualidade que é fantástica. E eu quero ainda depois, né, a gente vai continuar a nossa amizade, eu quero depois descobrir mais ainda sobre você, mas me encantou muito essa tua forma de viajar pelo mundo e descobrir sons. Então, agora eu vou passar a palavra para a Ângela, para a gente começar, né, Ângela, o bate-papo aqui, as nossas Sim. Perguntas e Obrigada, Cláudia. Nada. Obrigada. Vamos, então, começar, né? Esse assunto, ele é um assunto vasto, então eu vou abrir uma primeira trilha para a gente começar, né? Que é uma coisa que tem me chamado a atenção nesses últimos tempos do trabalho online, que é a necessidade que temos de fazer uma ativação sensorial muito cuidadosa para manter o foco de atenção, a qualidade das atividades. E o som, ele pode ser um nosso aliado muito produtivo ou ele pode ser um terrível adversário. Então, eu gostaria de começar, né, a conversar por aí, trazer a questão para os arteterapeutas que estão presentes de como estão resolvendo, né, essas questões da sonoridade, né, porque, embora o nome da webinar seja sons e cores, a gente pode pensar assim nas paisagens sonoras mais amplas, né? A Cláudia falou um pouco, começou a falar de uma coisa do sotaque, né? Então, essas minúcias das sonoridades, porque todos os ambientes onde a gente está tem vários panos de fundo sonoros, né? Várias camadas. E, às vezes, quando a gente estava no trabalho presencial, nem prestava tanta atenção assim.
Mas agora nós somos convocados a tirar o melhor partido de todos os elementos sensoriais que estão à nossa disposição. E o som é um deles. Não necessariamente o som da música formal, mas, eventualmente, um primeiro som que é muito mais simples, muito mais potente e muito mais versátil, que é o som da nossa voz, né? E aí eu queria começar por aí, ouvindo, né, os arteterapeutas que estão presentes, como eles estão resolvendo, né, essas questões sonoras que podem chegar à música formal ou não, né? A gente vai chegar à música formal, mas de verdade sintam-se convidados a começar por onde for mais confortável para vocês. Tá? Aí eu te devolvo, Cláudia, para você fazer as perguntas, né, a cada um, e também para marcar o tempo, né, que é aquela função assim mais delicada, mas que precisa ser feita. Sim, sim. Então, essa pergunta, né, da Ângela, assim, uma pergunta mais geral, e eu acho importante a gente ficar atento a isso, né, a como sai a voz, como sai o som nesse momento que a gente usa tanto o modelo online, como que o som, ele traz a emoção, ele traz a experiência. Outro dia eu passei por uma experiência assim, atendendo uma pessoa onde a internet dela estava caindo muito. E eu disse a ela, então tira o vídeo e deixa só o áudio. E foi uma experiência incrível, onde a gente pôde experimentar de fato como a voz ela traz uma carga afetiva, ela traz uma emoção, e por si só, isso já é o suficiente para a gente ter um material, né, para trabalhar dentro do nosso contexto arte terapêutico. E eu me lembrei hoje, foi muito engraçado, eu acordei hoje assim, muito animada, até mandei mensagem muito cedo para todo mundo, no grupo da ARGE, né, dando parabéns para a Pomar, porque aqui já era 10 horas da manhã, mas eu esqueço desse fuso horário, aí acordo todo mundo com as mensagens e tal. E eu me lembrei porque eu acordei cantando. E eu não costumo acordar cantando, até porque eu não tenho uma iniciação musical, e eu não sou uma pessoa assim, até as pessoas mais íntimas da minha vida falam assim, ai, você não canta bem nem em banheiro, né? Assim, sempre criticam o som que eu libero quando canto. Então, eu não tenho, assim, uma voz para cantar, nem nada disso. Mas hoje eu acordei cantando e isso me chamou a atenção para uma coisa que o Carl Gustav Jung sempre dizia, né? Assim, quando você acorda com uma música na cabeça, ou quando você sonha com uma música na cabeça, essa música veio para te dizer alguma coisa. Então, a gente sabe disso, né? Que não necessariamente a gente precisa usar a música dentro do contexto terapêutico, mas a gente sabe que ela pode trazer informações simbólicas que vão ser importantes para aquele contexto. Então, eu queria passar a palavra para o Sandro poder falar um pouco sobre essa impressão que você tem, né, em relação aos sons dentro desse contexto arte terapêutico. Lembrando que cada um tem até 5 minutos para falar, tá bom? Sandro, você quer falar um pouco? Vamos lá. Bom, daria para começar por várias vertentes. Está me ouvindo bem? E você falou do som, eu quero fazer, eu faço uma prática, especialmente com os alunos, né, de pós-graduação, nem tanto com o paciente, né, que é usar não o som, né, mas é usar a letra da música, né, que entra aí também, quando a gente fala da música, você tem tanto a própria expressão musical, você tem a melodia, você tem o ritmo, você também tem o conteúdo. E a sua última fala, ela fala sobre isso, né, Cláudia? E, de fato, dá para trabalhar dentro desse universo. A arte terapêutica também pressupõe, né, o uso de recursos sonoro-musicais, né? Nem sempre nós usamos sempre música, mas muitas vezes os sons, né? Porque eles também despertam, né? Despertam
Eu já trabalhei com paciente umas vezes no início de terapia, que usava um instrumento musical, né? Não sou músico, mas manipulava um instrumento musical para tirar dali sonoridades. Aquilo gerava imagens, a terapia começava dali, né? Então, tem pessoas que são muito responsivas a esses estímulos, né? Sonoros, a partir daí você cria imagens, né? Claro que a gente fala de arte-terapia, eu especialmente vou muito para o campo da visualidade, né? Mas, e como você colocou aí, também entra para trabalhar o conteúdo. Eu tenho feito uma adaptação, né? Então, não aplico com paciente ainda, porque eu faço mais esses testes, né, com os alunos, que é uma adaptação do teste de associação de palavras do Jung, né, lá no comecinho do século XX, mas tendo como recurso, né, de palavra a letra da música, né? Porque é bem isso, aquela música que cola, né, aquela música que não sai da cabeça e que volta de vez em quando, né, ela retoma, tem conteúdo, e as minhas escolhas são muito relacionadas a questões inconscientes mesmo, afetivas, muito carregadas, muito potentes. Então, lançar um olhar, né? Então, para o arte-terapeuta que não quer trabalhar com sons, por exemplo, que, como a Ângela falou, envolve muitas questões, especialmente nesse distanciamento, né? De como que chega isso lá e como que reverbera. Uma das possibilidades seria trabalhar, então, com conteúdo de letra, né? E estaria dentro desse contexto que nós estamos falando, né? É isso? Você acabou, Sandro? Está passando Sim, a acabei. Jade? Isso, estou passando a bola. Então, agora a gente podia ouvir a Graciela. Quer falar, Graciela, um pouco sobre essa primeira pergunta? Sim, sim, claro. Bom, eu fiquei pensando, né, no que a Ângela falou sobre o som como aliado e adversário. E eu tive as duas experiências, né, como aliado e como adversário. Como adversário, porque me dei conta que as plataformas que nós utilizamos para fazermos os atendimentos online, elas não reconhecem quando nós colocamos um CD em um aparelho de som, aí fica entrecortado. Eu não sei se algumas pessoas me falaram que é porque a plataforma reconhece isso como ruído e não como música. Então eu pensei em usar minha voz. E eu canto num coro faz 4 anos, não sou musicista, não sou cantora profissional, obviamente, mas eu penso que é possível nós utilizarmos a nossa voz sem pretensões. Então, por exemplo, se eu vou fazer um trabalho que vai envolver a infância e a vida, os primeiros anos de vida da pessoa, né, ou tratar da nossa criança interior, enfim, eu posso cantar uma canção de ninar. Isso todas as mães fazem, né? Não necessariamente sendo cantoras profissionais, muito pelo contrário, até você, Cláudia, deve ter cantado canção de ninar, né? Então, eu tenho uma amiga do Rio de Janeiro, a Mônica Oliveira, que me ensinou esta canção que eu utilizo. Nanae, naeao, nanae, naeao amar. Nanae, aeao, nanae, amar. Nanae.
Naya o amar, mantra amor, mantra amar, sou amor, sou amar. E as pessoas têm me dito que, ai, Graciela, gostei tanto da tua canção, que eu até estou repetindo. Eu sei que não é maravilhosa, mas nesse momento terapêutico faz o efeito que precisa fazer. Em outro momento, eu estava atendendo uma pessoa que estava com Covid. Obrigada. E as que me dão força ali para continuar. E essa pessoa me disse assim: Graciela, eu não posso falar. Eu estou com tanta dor na garganta que é impossível a comunicação. Está desativado. Aí eu disse: não te preocupes. Então vamos fazer o seguinte: eu vou falar, e aí eu lembrei, Cláudia, do que você comentou nessa experiência que teve, e eu disse para ela: vamos fazer o seguinte, então, sou eu que vou falar. Usamos o WhatsApp sem imagem, eu fui falando, ela foi fazendo os trabalhos, fotografando, me enviando e me escrevendo o significado que tinha nesses trabalhos e fomos nos comunicando através da escrita. Então, nesse sentido, a voz, 2 vezes que foi realmente uma aliada. É isso, obrigada. Que lindo, Graciela! Nossa, fantástico! E você me fez lembrar de um assunto muito interessante. É o assunto do envelope, né? Dos envelopes que as crianças recebem quando elas nascem. É uma teoria do Anzié Didier, que é um psicanalista. E ele traz essa teoria falando que a criança, ao nascer, ela recebe daquela pessoa que cuida dela todos esses envelopes. Os envelopes tem envelope sonoro, o envelope afetivo, o envelope tátil, tem o envelope olfativo, pelo cheiro que ela sente, né, do leite e tudo mais. Então, o envelope sonoro, ele é formado, muitas vezes, por essas cantigas de ninar, né? E aí, eu ainda me lembrei de um outro fato. Às vezes, a gente pode cantar para a criança e ela dorme ou ela se acalma e aquela voz da pessoa que canta fica dentro da criança como uma crença impulsionadora para a vida. Agora, também, ao longo de nossas vidas, a gente também escuta muito, né, muita coisa que fica como crença limitante. Ficam crenças que a gente acha que são algo que é dito, que a gente pensa que é nosso, porque foi dito quando a gente era criança e a gente precisava desse envelope sonoro para formar o nosso tecido, né, o nosso tecido auditivo. E aí a gente começa a ouvir algo que você não sabe fazer isso, ou você não sabe fazer aquilo, ou você não pode isso, ou você não pode aquilo. E a gente cresce achando que a gente não pode, e aí são as crenças limitantes. Então, esse envelope sonoro, ele é muito determinante nas escolhas que nós vamos fazer depois na vida da gente. Então, achei bastante interessante você trazer essa questão da cantiga de ninar, né, da canção de ninar, porque mesmo que a mãe não saiba cantar, ela vai cantarolar alguma coisa para essa criança, né, e ela vai dizer, através disso, que ela ama essa criança. E hoje, quando eu acordei, eu até escrevi, assim, uma cartinha, um bilhetinho, né, sobre a Pomar na minha vida, como foi a minha experiência da Pomar, porque eu era tão jovem e tinha chegado no Rio de Janeiro fazia pouco tempo, e eu fui tão acolhida, né, pela Ângela e tudo, e já trabalhava com a doutora Anise nessa época, no Museu de Imagens do Inconsciente, e foi lá que eu descobri, através de um jornal de papel, que ainda existia, né,
e é um anúncio sobre um curso de introdução à arte-terapia. E eu fui até a Pomar, e a entrada da Pomar era uma escada, que é assim, a casa onde era a Pomar era do lado da onde é hoje a Arge, que ficava na Fernandes Guimarães, em Botafogo, e tinha uma escada. E eu nunca deixei de escutar o barulho que aquela escada fazia, quando a gente subia. E esse barulho que a escada fazia foi uma crença impulsionadora na minha vida, porque escada quer dizer sobe, vai adiante, né? Acredite nos seus sonhos, escute o que você tem para dizer, e escute o que você pode fazer na sua vida. E aí, quando a gente chegava na casa que a gente entrava, era uma casa antiga, mas uma casa muito gostosa. E tinha uma sala grande do lado esquerdo, que era a sala do curso. E depois, do lado direito, tinha a salinha de espera, depois dali tinha um outro consultório, 2 consultórios pequenos, né? E depois tinha uma cozinha. E aquela sala tinha um assoalho, era um piso assim que você andava, e ele também fazia um barulho. E esses barulhos soam em mim até hoje, porque esses barulhos, né, eles são os barulhos da crença impulsionante, da crença que diz, é isso, vai. Sabe aquela voz que você escuta quando você sabe que aquilo é para você fazer, é aquilo, é o seu caminho, é aquele? Então, são esses sons que a gente tem que acreditar neles e que eles vêm dessa canção de ninar, né? Bom, tomei um pouco de tempo, mas eu precisava falar isso sobre a Pomar. Hoje o meu dia vai ser para falar da Pomar, desde a hora que eu acordei. Então, vocês não sabem que essa é uma das primeiras alunas, né? Afinal de contas, a gente tem que homenagear muito, porque também o tempo passa, a idade chega e a gente vai percebendo que os filhos cresceram. Eu vi a Ângela grávida, eu tive filhos, né? Então, é uma história, são muitas histórias que vêm junto com a criação da Pomar. Então, agora eu vou passar para a Gisele. Tá bom, Gisele? Você quer falar? Oi, obrigada. Pegando um pouco carona, né, no que estava sendo dito aí sobre o som do assoalho, eu me lembro muito do trabalho do Luiz Costa Lima Neto, mais conhecido lá na Pomar como Lula, professor também da casa, da disciplina de música, que ele tem um trabalho sobre as biografias sonoras e plásticas. E ele tem uma frase bem interessante do som da música enquanto símbolo. Então, esse som que você lembra, né, do assoalho, quanto significado não tem, né? E quantos sons a gente não carrega repletos de significado? São as canções de ninar, é uma canção da adolescência, né, aquela música que a pessoa costumava ir no baile, dançar abraçadinho. E eu gosto muito de trabalhar com isso, nesse momento, usando a música ou os sons como aliados, né? Eu tenho trabalhado bastante nesse sentido. E as paisagens sonoras também, né? Qual é o som dessa casa da Pomar? Qual é o som da nossa casa? Né? E todos os significados que isso tem. A gente pode, na verdade, fazer grandes composições e até transportar para outras atividades artísticas, né? Transformar aqueles sons do ambiente em... desculpa, gente, o termo é partituras gráficas. Nós podemos, por exemplo, aqui nesse momento, eu consigo ouvir o barulho do ônibus, eu consigo ouvir o barulho do meu filho ali fora, né? Então, eu poderia fazer partituras gráficas disso. Às vezes está difícil, você está atendendo uma pessoa, tem muito ruído. Vamos transformar isso em alguma coisa que a gente possa dar um significado? Como que é o som da sua casa? Como que é o som do seu trabalho? Qual é o som da sua escola? Às vezes a pessoa também está sentindo falta, né, daquele ambiente. E, então, eu acho que é uma forma da gente trabalhar esse significado dos sons, só dos sons, né, e das músicas também, né? E também falando desse envelope sonoro,
como as crianças, na verdade, elas cantam antes de falar também. A gente aprende muito a parte da comunicação através da musicalidade da fala, o ritmo que os nossos cuidadores, os pais, as mães, né, eles têm ao falar com a gente, o crescendo ou decrescendo, a dinâmica musical, né? E quando você vai observar um bebezinho assim de 3 meses, ele já está lá balbuciando, né, e fazendo aqueles barulhinhos dele, ele está tentando se comunicar. Ele não consegue necessariamente articular as palavras, mas todo aquele aspecto musical está ali. E, na verdade, o quanto isso não fala, de repente, de conteúdos inconscientes nossos. Às vezes, o timbre do som da sua mãe vai ecoar muito mais coisas até do que uma música. Você, criança, já sabe, quando a mãe já está falando de uma forma mais ríspida, ela, opa, isso tem um conteúdo, tem um significado. E o nosso paciente também, né? Quando ele está falando com a gente deve prestar atenção, essa escuta mais cuidadosa da musicalidade da voz dele, do ritmo. Se ele está trabalhando com uma letra de música que ele trouxe, qual é a parte que mais toca nele? Como é que ele está interpretando aquela letra de música naquela parte? Como ele lê? Se ele vai cantar, como ele está cantando aqui? Eu acho que esses aspectos do entoar a voz, né, são bastante importantes também da gente levar em consideração nesse momento. Muito bom, Gisele. Muito bom. Eu acho interessante, né, as partituras gráficas, e eu fiquei pensando que quantas vezes também a gente não tem sessões arte-terapêuticas onde elas terminam em uma partitura, né? A gente consegue ali formar uma partitura, porque realmente são muitos sons ao mesmo tempo, né? E isso que você trouxe da casa da gente, da casa do outro, de como a gente tem que conciliar todos esses barulhos hoje, né? Os barulhos que antes não faziam parte do nosso mundo arte-terapêutico, hoje eles fazem. Um outro barulho que eu acho interessante é o barulho de quando, por exemplo, a pessoa pega um material plástico, seja um giz de cera, por exemplo. O giz de cera é típico, e eu via muito isso na Casa das Palmeiras. Pega o giz de cera e bate no papel e vai. Então, ali você percebe a quantidade de energia que aquela pessoa está colocando naquela expressão. Ali você percebe, né, como o inconsciente está carregado, precisando extravasar isso, falar. O inconsciente está falando, está expressando o som do inconsciente, quando você escuta o barulho do material batendo em um papel, então a pessoa faz algum tipo de expressão onde ela faz um movimento, que esse movimento é muito barulhento. Então, esses barulhos, eles fazem sempre parte do nosso dia a dia com arte-terapeutas, mesmo online, né? Eu vejo isso, eu vejo a dificuldade, às vezes, que a pessoa tem de silenciar para escutar a si mesmo, porque os barulhos estão por toda parte naquele ambiente em que ela se encontra fazendo a atividade dela de terapia. Então, eu vou passar agora para o André terminar essa rodada, depois a gente passa para a Ângela para começar a segunda. André? Oi, olá, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Está sonoro o meu áudio? Maravilha, obrigado. Então, antes de falar sobre música, eu queria agradecer a oportunidade de estar presente hoje nessa comemoração, nessa celebração. E como eu sou filho do Cláudia Brasil Atelier, consequentemente eu sou neto da Clínica Pomar, né? Porque no candomblé a gente tem isso, né? As nossas raízes a gente vai buscar até onde a gente não encontra mais nada. Então eu acho importante agora fazer esse enraizamento aqui para poder me sentir ainda mais parte dessa história tão bonita, né? Aguerrida, forte, de mulheres, né? Mulheres à frente dessa história. É muito importante que essa história seja contada, que as pessoas conheçam essa história,
porque realmente manter um espaço com toda essa proposta, né, não é apenas o espaço físico, mas um lugar, né, de construção criativa, de construção simbólica, de cuidado, né, de construção de conhecimento, é realmente uma revolução a cada dia. E aí eu gostaria de parabenizar a Ângela, toda a equipe da Pomar, todas as pessoas que fazem parte dessa história. Bom, sobre música, eu como um bom nordestino, eu sou muito musical, né? E como um bom maranhense, então, aqui ainda, eu costumo dizer que em São Luís, por sermos uma ilha, nada aqui chega por acaso e também nada sai por acaso. Ou você vem ou você não vem, ninguém passa por aqui. Né? Aqui é final de rota. Você não vai encontrar São Luís como conexão para lugar nenhum numa companhia aérea. Ou você vem ou você não vem. Então, isso também faz com que as coisas se mantenham vivas e vibrantes no cotidiano da cidade. E a cultura popular é uma delas. Né? A cultura popular está muito presente, com uma diversidade musical incrível, na rua, no cotidiano, na porta de casa, né? No dia a dia, no centro histórico. Mas eu vou falar isso daqui a pouco, sobre cultura popular. Sobre a questão que a Ângela trouxe, desse desafio da arte-terapia online, realmente a sonoridade, ela nos trouxe um desafio muito grande, né? Porque agora nós temos um termo, estou mutado ou não, né? Muta o teu microfone, abre o microfone, fecha o microfone, né? Tá vazando o áudio do teu microfone, então vira uma coisa, né, de sons, de muitos sons, e a gente realmente precisa administrar muito isso. Como formador, como professor, eu realmente fui ver de que forma eu poderia levar música para as aulas, né, para as disciplinas que eu ministro no Cláudio Brasil Atelier, na USCS, porque realmente a música faz parte da minha vida e faz parte do meu trabalho. Né? Eu tenho o hábito de, quando acordo, abro as janelas da minha casa e ligo meu celular no Spotify e coloco algumas das playlists que eu estou acostumado a ouvir e começo o meu dia com música. Sempre que eu estou em casa, se a música não for atrapalhar o meu processo de trabalho, ela está ali presente realmente para tudo. Isso também se faz no meu ambiente de trabalho e nos ateliês de arte-terapia. Então, nesse desafio do online, eu sempre proponho, assim, sempre que eu proponho uma atividade expressiva, eu pergunto aos alunos se eles querem, né, mutar o microfone de todo mundo e cada um coloca ali a sua playlist, ou se eles querem que eu proponha uma playlist para aquela experiência, quando a música faz parte desse processo. E até então, todos preferem realmente que eu faça essa proposta dessa playlist. Então, eu tenho uma caixinha, coloco ao lado do microfone do meu computador, coloco uma playlist, e aí a Ângela usou um termo logo no início, que são paisagens sonoras. Eu gosto muito disso. Né? E a música, realmente, eu proponho como, né, algo que possibilite, né, essas paisagens sonoras. E falar de música e falar de som, no momento em que a gente vive atual, realmente é muito difícil, né? Eu gosto muito de um saber xamânico, que ele fala que a humanidade jamais pode deixar de cantar, dançar, contar histórias e ficar em silêncio. E como hoje tem sido muito difícil, né, se manter nesse caminho com a quantidade de sons que a gente tem ao nosso redor, né? O barulho, a dificuldade que as pessoas têm em ouvir, e por isso elas falam muito alto, né? Tudo o que é projetado na cidade, né? A sonoridade que a cidade tem, a sonoridade que os lugares têm, onde a gente chega, né? Realmente, às vezes, o som, ele nos desafia a manter uma relação saudável, né? Na proposta que se tem, seja de trabalho, seja de uma conversa. Mas, conversando com a Ângela, na semana passada, quando a gente falou um pouquinho dessa temática, uma das disciplinas que eu dou no Cláudio Brasil Atelier é exatamente a disciplina na formação onde a gente tem música, teatro terapêutico e cultura popular. Né? E teatro terapêutico, música e cultura popular.
a minha pesquisa para esse trabalho me leva para uma pesquisa, para uma música, de uma pesquisa muito antropológica, muito essencial, realmente a música sendo o mecanismo, o instrumento de organização dessa jornada entre o caos e o cosmos. E aí é onde eu me remeto imediatamente à música dentro do ritual, a música dentro da cultura popular, a música dentro da religião, com toda a memória, todo o afeto, né, todas as imagens, todas as paisagens que a música nos traz, claro, sendo posta, né, com a sua devida, com o seu devido objetivo, com a sua devida proposta, e não de forma tão aleatória como a gente vê hoje. O que o Sandro falou foi algo muito importante na questão da letra da música, porque hoje, por exemplo, a gente tem uma indústria de massa da música, da comercialização da música, onde a sonoridade tomou conta e a letra traz qualquer coisa. E o quanto muitas letras nos violentam, né? E o quanto a gente repete isso de forma extremamente inconsciente, e faz com que aquilo se torne uma mensagem verdadeira, um discurso, né, uma bandeira, e olha só o perigo que existe nesse espaço, a música sendo um objeto catalisador de sentidos, catalisador de mensagens, né, e com a força que tem de construir realmente discursos, né? Então, além da celebração de hoje, eu acho que não poderia ter tema tão importante para falar sobre a vida e a jornada de um lugar tão importante como a Pomar, como a música. Afinal de contas, a música é uma das expressões mais antigas que a gente tem, né, na existência. É através do som do coração que a gente começa a ter, né, os primeiros acordes sobre a nossa existência. Então é isso, para começar... É isso, devolvo a palavra para a Cláudia. Obrigado, Cláudia, novamente a Ângela pelo convite, e a todos vocês que estão aqui com a gente hoje. André Lobão, demais. Adoro te ouvir, André. Você realmente, só a tua voz, né? Você e a Ângela, vocês dois têm uma voz, assim, né, que marca, porque a voz é tão importante, né, gente? Como marca, como a gente escuta e fica para sempre. Então, às vezes, existem pessoas que são muito marcantes em nossas vidas porque escutamos algo daquela pessoa que foi inesquecível. Então, eu vou passar para a Ângela começar a segunda rodada. Vamos lá, Ângela? Quer falar alguma coisa? Vamos, obrigada. Quero. Eu quero, inclusive, transgredir. Agora estou querendo transgredir. A gente estava conversando, né, quando a gente estava se preparando para a transmissão, estava conversando com o Sandro, e a gente conversou sobre cordão umbilical sonoro, né, que os lacanianos falam, que é o som da voz da mãe que fica guardado, né, na memória. Mas acho que o relato de Cláudia, eu acho que atualizou o conceito do cordão umbilical sonoro, porque determinadas reminiscências, né, elas funcionam como um cordão umbilical. Tem uma coisa que me chama muita atenção, né, nessa questão das paisagens sonoras, que é a prosódia, né? A prosódia é a musicalidade de cada língua. E as pessoas que não são brasileiras dizem que a nossa língua, o português do Brasil, tem uma sonoridade muito interessante. A gente perde um pouco porque a gente está mergulhado dentro dessa sonoridade, né? E eu, assim, para quem se interessa por esse assunto, tem um documentário lindo sobre sons, né, sobre sonoridades e palavras, que chama Palavra Encantada, que vai abordar o trabalho dos compositores aqui do Brasil, dos poetas, dos repetistas, do pessoal de rap, né? O pessoal de cordel. Todas essas pessoas fazem música com as palavras de uma maneira assim não convencional, né?
E aí, tentando fazer o link ainda com o Sandro, né, com o que ele falou da questão dos sentidos, e o André também, muitas vezes o sentido mesmo, no contexto de significado. O que esta música significa? É também um cordão umbilical sonoro, né? E eu fiquei assim com muita curiosidade, né? Eu não vou guardar a curiosidade, absolutamente. Que música que a Cláudia acordou cantando, né? Porque assim, podia ter acordado cantando qualquer música, mas que música será essa, né? Certamente isso tem um significado especial. Não é uma proposta compulsória, não. Se você quiser, você conta, né? E aí, já que hoje o dia é de reminiscências, eu queria, assim, bem rapidinho, contar uma história, como o Pomar começou, né? Porque, assim, o Pomar começou de uma experiência que não funcionou. Acho que é bom a gente saber dessas coisas, né? Era um grupo de pessoas, nós éramos funcionários municipais, trabalhávamos na Secretaria de Educação e fomos liberados para fazer um mestrado em criatividade, como bolsistas do SEDESP, que acho que nem existe mais isso, no Ministério da Educação, na parte de Educação Especial. Bom, vou resumir a ópera. Então, fomos bolsistas, fomos liberados. Quando nós voltamos para a instituição falou assim para a gente: olha, sabe o que é? Nós éramos 5. Sabe o que é? Nesse momento, a gente não está precisando de pessoas com mestrado, não. Nós precisamos de professores em sala de aula, então vocês estão liberados, que foi a maneira elegante deles dizerem que, assim, não havia nenhuma utilidade naquilo que a gente tinha passado um tempo enorme fazendo. E aí nós resolvemos criar o Pomar para poder aplicar o que a gente tinha aprendido no mestrado, senão a gente ia ficar muito frustrado, né? Muito decepcionado. Então, foi assim que começou. Um lugar, porque o mestrado era em criatividade, e aí a gente abriu um lugar para aplicar as coisas de criatividade. Então, por causa disso, eu queria fazer um convite para as pessoas com um cordão umbilical sonoro que me veio à mente, que tem a ver com isso. E, assim, é uma transgressão, realmente, porque vocês vão... Quem se sentir convidado vai precisar abrir o microfone, depois vai ter que fechar, né? E aí eu vou colocar um som, né? Um cordão umbilical que tem a ver com isso que eu acabei de contar. E quem conhece e se sente convidado, aí a gente vai cantar junto com o microfone aberto, depois a gente fecha, porque esse negócio de microfone aberto é quase um tabu, né? Então, vamos lá, eu vou tentar, vamos ver se dá certo. O cordão seria esse. Se ele não entrar, eu conto. Espera aí, só um instantinho. Eu vou... Vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vamos embora, que esperando essa. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vamos quem sabe é isso. E Ângela, a gente não está te escutando. Então, foi isso que nós fizemos na época. Não podíamos ficar esperando, e aí nós fizemos acontecer, e aconteceu por 38 anos. É isso. Sim. Pronto, Cláudia, te devolvi.
Ok, obrigada. Muito bom, Ângela. E eu, quando entrei no Pomar, ainda tinha um resquício desse momento, dessa tensão. Ainda existia lá uma tensão sobre isso, né? Sobre esse início, que tinha sido um início, que aí depois a Ângela teve que levar sozinha, porque era para ser, né? Se fosse um Jung falando, ele ia dizer. É porque as coisas são assim, né? O destino, a nossa jornada, a nossa individuação, ela não vem por um caminho certinho, né? Sempre vem por atalhos, cortes, e aí as coisas vão acontecendo. Mas quando tem que acontecer, acontece mesmo porque é o caminho. Então, a Ângela, ela tinha que ser a introdutora da arte-terapia no Brasil, ela tinha que ser essa pessoa que revolucionou a forma como se trabalha a arte-terapia no Brasil, né? Então, acho que tudo isso a gente deve à Ângela e deve a Pomar, o caminho que a Pomar fez. Eu também queria dizer que eu tive excelentes professores na Pomar, além da Ângela, na época, tinha o Marco Antônio, tinha também uma professora que era italiana, a Eva, e foram experiências muito, muito bonitas, muito lindas, iniciando, era um processo inicial da arte-terapia, a gente não tinha o que tem hoje, a quantidade de livros, a quantidade de experiências sonoras, né, de estar, assim, num ambiente onde você conhece tanta gente que faz arte-terapia e troca. Era um início ainda muito árido, que a Ângela tinha que trazer tudo de fora, e então, realmente, ela hoje está de parabéns, né? 38 anos é muita coisa. Mais uma vez, parabéns para você, Ângela. Então, agora a gente vai começar a segunda rodada, e eu vou chamar o Sandro novamente, vou fazer uma pergunta para o Sandro, para ele responder para a gente, tá, Sandro? Pode ser? Sim, então, vamos lá. é o seguinte... Pode ser, né? Você poderia comentar sobre os cuidados da utilização indiscriminada da música no setting arte terapêutico? Porque a gente vê que, às vezes, as pessoas podem usar a música de forma indiscriminada no setting arte terapêutico, né? Então, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Como você pode olhar para isso? Acho que o primeiro passo é entender o potencial que a música tem. Acho que ninguém duvida disso, né? Eu lembro de uma experiência que foi relatada, que foi utilizada uma música de fundo, né? Geralmente se fala música de fundo, como se ela fosse, não fizesse muita diferença, né? Isso são estudos que vêm desde a década de 70, enfim. E era um grupo de mulheres depressivas, e foi utilizado para aquele contexto uma música de fundo para preencher o espaço. E eu acho que começa um pouquinho da discussão, né? Por que nós temos que preencher espaço? Não dá para ficar sozinho? É uma grande questão, né? Enfim, por que eu preciso o tempo todo preencher espaço? Não tolero ficar sozinho com os meus próprios sons, né? Tem até o John Cage, que é um compositor norte-americano bastante importante, né, que tem uma contribuição grande sobre a introdução também dos sons cotidianos, né, fala de paisagem sonora, enfim, da introdução de prestar atenção aos sons cotidianos, porque eles também têm valor, né. E para testar isso, ele faz uma experiência que ele vai numa grande montadora automobilística, e eles têm lá uma câmara anecoica, que é uma câmera à prova de som, né? Então você consegue identificar se tem algum tipo de problema de ruído, né? Então, pelo ruído, você consegue identificar se aquele motor tem um problema, por exemplo. Então, você entra na sala e fecha completamente, fica lá involucrado, né? E ele fica lá dentro durante um tempinho, só que ele começa a ouvir sons. Ele fala, será que está com defeito essa câmera, né? Mas não, né? Ele, como fica completamente isolado do mundo lá de fora, ele começa a ouvir os próprios sons do corpo, né? E é ele que ele se depara com uma grande questão, né? Do quanto que nós, ao ficarmos tão focados lá no estímulo externo, né? Nós nos esquecemos ou não temos oportunidade de escutar o próprio som, né? Então, acho que a primeira condição é essa, né? Será que eu preciso o tempo todo colocar música, né? Até porque a música tem a sua potência, ela é indicial por natureza. Ela sempre te leva para algum lugar, né?
Então, nesse exemplo trágico, né, terapeuticamente trágico, por um grupo de mulheres depressivas, foi utilizado o cantochão, né, que é uma música cantada em uníssono, por vozes masculinas, baixos, graves, e que nos dá a impressão, né, assim, muito clara de rebaixamento, de ir para baixo, de afundamento, né? Então, quanto que uma música, se eu não tiver um conhecimento mínimo das suas qualidades, para onde que ela te leva, a gente nunca sabe, isso é uma experiência muito particular, né? Tem a ver lá com envelope, com cordão, enfim. Mas entender que ela sempre vai te levar para algum lugar, né? Então, muitas vezes, até com o propósito de criar uma ambientação, a música te leva para um desvio e muitas vezes te desloca daquilo com quem você tem que entrar em contato. Então, muitas vezes, o silêncio é a melhor música. Não é? E o John Cage discutiu isso, ficar em silêncio é a melhor música porque é genuína, é sua, né? É o seu batimento cardíaco, a respiração que circula, você começa a entrar em contato, né? Então, é uma relação de entender que tem um fora e tem um dentro, em que medida eu dou oportunidade para que os dois se manifestem. Então, sempre vejo a música dentro desse aspecto, né? Então, na arte-terapia, eu só vou utilizar recursos sonoro-musicais, né, se o paciente demanda, né? Se eu entendo que por aquela via ele se preenche, ele se completa, né? Senão, eu não uso, né? Então, muito dessa discussão que você pergunta do indiscriminado é ter esse feeling, sabe? Então, esse preencher espaço, será que é para preencher o espaço do paciente ou para preencher o meu espaço, que eu não consigo ficar em silêncio observando o que ele está produzindo? Ou a raivosidade que ele tem ao pegar o giz, né, como se deu o exemplo, Cláudia, de esfregar até rasgar o papel, né? E aí também tem uma sonoridade embrutecida, né? Você me perguntou isso, eu fiquei pensando nessas coisas, tá bom? Muito bom, Sandro, muito bom. E, assim, eu acho interessante, né, você trazer essa questão, porque essa questão de que, às vezes, a gente precisa ocupar espaços que não precisam ser ocupados, né, aquele espaço tem que estar vazio. É porque lidar com vazio, normalmente, para o terapeuta, para os arteterapeutas também, né, qualquer tipo de terapia é difícil. Então, eu acho que é um dos treinos que a gente tem que fazer, e tem que ser um treinamento constante, é lidar com o nosso próprio vazio, com o nosso próprio silêncio, para poder acolher o silêncio do outro, acolher aquilo que é necessário o outro ouvir. Também, eu acho que entra nessa sua perspectiva, falar algo que não se deve falar também, ou falar na hora errada, né? E aí eu lembro da doutora Anísia da Silveira, que ela sempre dizia, deixa a pessoa produzir, você não precisa dizer nada, deixa ela produzir. A produção, a imagem que vai surgir já diz muito. O terapeuta está ali só como um suporte para conter, né? Nós vamos dar o continente, vamos dar o espaço necessário para aquela criação, para aquela criação surja. Então, é isso, muito obrigada, muito obrigada. E agora eu vou passar para o André, e eu esqueci de falar uma coisa do André que eu preciso falar, gente, ele é contador de história, maravilhoso. Eu esqueci de comentar isso, eu queria só rever, André, eu esqueci de dizer que você, além de ser produtor cultural, arte-terapeuta, também é um contador de história, e cozinheiro é contador de história também. Então, ok, André, vai lá. Ah, sim, deixa eu te fazer a pergunta, espera. Essa tua pergunta eu achei fantástica, olha só. Como o candomblé e a cultura popular influenciaram o uso da música na arte-terapia, na sua arte-terapia, na forma como você trabalha a arte-terapia? Sim, eu queria saber das influências suas, né, do candomblé e da cultura popular. Qual é a influência do teu trabalho como arte-terapeuta? Então, da cultura popular, eu começo ainda muito pequeno pela influência da minha própria família.
A minha mãe tem um papel fundamental nesse processo, porque a minha mãe, ela sempre foi a mãe e a tia que reunia todas as crianças da família para brincar de cantigas de roda, as brincadeiras de roda. Né? Então, o meu repertório de cantigas de roda, ele é essencialmente dessa memória que eu tenho das brincadeiras com os meus primos. E a minha mãe sempre ali, presente, puxando tudo isso. E aconteceu algo muito interessante com a questão da cantiga de roda, que tem a ver com o meu trabalho como contador de histórias, que é um episódio muito engraçado, inclusive, mas que me trouxe um aprendizado incrível. E eu me lembrei exatamente na fala do Sandro, quando ele estava falando, não me lembro exatamente qual foi a palavra que ele usou que me trouxe essa conexão, mas uma vez eu fiz um trabalho de contação de histórias em uma escola aqui em São Luís, eram para crianças muito pequenas, crianças de 2, 3 anos, e eu uso, dependendo da ocasião, eu uso, no início do meu contador, eu uso os pregões, que é um grito, né, dos pregoeiros, que são os vendedores de rua, e isso é muito presente no Maranhão, é muito presente em São Luís, que é o vendedor de pamonha, que é o vendedor de ideal, cuscuz, o sorveteiro, que vende sorvete de coco. Então, o meu contador de histórias, ele sempre vem de algum lugar, e eu surgia com esses pregões, né? Então, eu gritava de longe, pamonha, pamonha, sorvete de coco, e tocando um sino. Quando eu dei os 3 primeiros pregões, essas crianças simplesmente começaram a chorar de uma forma desesperadora. E não eram 2 ou 3 crianças, eram 15 crianças de 2, 3 anos, a maioria delas chorando no braço das professoras, provavelmente pelo barulho que isso ocasionou a elas, e aquilo me paralisou. Eu fiquei alguns segundos sem saber o que fazer. E eu uso um sino como um dos instrumentos do meu contador de histórias, e aí, automaticamente, o sino começou a tocar na minha mão, né? Eu comecei a usar o sino, e tocando o sino, eu intuitivamente trouxe uma cantiga de roda, né? E aí eu comecei, se essa rua fosse minha, aí fui entrando, e eu senti que eles foram acalmando, e foram sendo acalentados, né, acomodados, e aquilo me causou, me mobilizou sobre o poder da cantiga de roda. E hoje as cantigas de roda são uma das ferramentas que eu uso dentro dos ateliês arte terapêuticos. Eu trabalhei durante 7 anos na área do envelhecimento, em 2 clínicas de gerontologia, e a música, definitivamente, com grupos de idosos, ela é um recurso fenomenal, porque ela realmente traz memórias ali, ela quebra couraças, ela ultrapassa barreiras, quebra muros, né? E a cantiga de roda, ela foi uma ferramenta riquíssima nesse trabalho com a gerontologia. Eu tinha grupos de clientes com diagnóstico de Alzheimer, Parkinson. Então eu tinha uma cliente que ela não tinha muito movimento, muita expressão durante a presença dela no ateliê. Ela usava uma sonda e ela ficava ali parada, olhando num ponto fixo. E quando eu comecei a cantar, em uma das experiências que a gente teve, eu comecei, Terezinha de Jesus deu um tombo e foi ao chão. Pela primeira vez ela se manifestou e começou a cantar essa música junto comigo e junto com o grupo das pessoas, e foi até o final. Terminou a música, ela voltou para o mesmo lugar que ela estava ali presente, né, daquela forma. Então, a cantiga de roda, e aí eu tenho algumas leituras sobre isso, né, porque aqui eu faço formação de educadores sociais, eu uso a cantiga de roda como ferramenta no espaço de educação, né, trazendo uma abordagem do espaço de educação como espaço de criação. Ainda sobre a cultura popular, aí tem o Bumba Meu Boi, né? Para o Maranhão, o Bumba Meu Boi é como um coração, né? O coração pulsante dessa terra, para São Luís, principalmente. Então, eu sempre que falo do Bumba Meu Boi, eu tenho uma memória
e eu não sei exatamente quando isso aconteceu, mas provavelmente faz muito tempo, porque a imagem que eu tenho dessa história é eu deitado numa rede e a minha mãe me entregando uma mamadeira. Então, eu provavelmente era muito pequeno. E nós estávamos na casa da minha avó, em São José de Ribamar, que fica um município próximo daqui de São Luís, e ela me entregou aquela mamadeira dizendo exatamente que estava saindo para o ensaio do boi, porque o boi ensaia durante muito tempo antes das apresentações. E eu fiquei naquela rede, no quarto, no andar de cima da casa da minha avó, ouvindo de longe as matracas e os pandeirões do sotaque da ilha do ensaio do boi de Ribamar. E aquilo invadia, sabe, o quarto e transformava aquela noite em algo completamente diferente de tudo, né? E aí eu ia para a janela, abria a janela para olhar as pessoas passando com as indumentárias do boi e a música ao som, né, criando toda aquela atmosfera. E novamente, a música da cultura popular, ela está no meu trabalho como ator, no meu trabalho como contador de histórias, e inevitavelmente no meu trabalho como arte-terapeuta, né, até pelo estudo e pela experiência que eu tenho com a cultura popular, de realmente perceber o espaço da cultura popular como um espaço catalisador dessa ancestralidade, dessa memória, desse sentido de pertencimento, né? A cultura popular, ela tem um mastro como símbolo maior, né? A fixação desse mastro, que é o mastro do Divino Espírito Santo, o mourão do Bumba Meu Boi, que é essa ligação realmente entre o céu e a terra, fazendo a conexão com esse divino, com esse sagrado, e as pessoas dançando em círculo, cantando e dançando, promovendo esse encontro, né? Divino, e esse encontro que ali fortalece todos esses laços sociais. E foi a cultura popular que me levou para o candomblé, né? Porque eu, dentro do teatro, pesquisando a iniciação no candomblé, eu participei durante 3 anos de uma pesquisa que se chamava A Iniciação do Homem ao Seu Deus Ancestral para o teatro. Então, na construção dessa dramaturgia, nós fizemos uma pesquisa enorme sobre a música, a dança, o gesto, né, os ritos que envolviam todo esse universo, e o treinamento técnico do ator, a cultura popular muito presente, a dança do boi, o canto, a música, até porque a minha experiência como ator é de um teatro ritualístico, de um teatro antropológico e de um teatro diversificado no sentido do papel do ator. O ator canta, ele dança, ele cria, ele constrói figurino, ele faz a maquiagem. E aí essa pesquisa me levou para dentro dos terreiros de candomblé, e aí eu comecei realmente a entrar no universo do qual eu não conhecia. E no 3º ano de pesquisa, eu fui sozinho uma vez para o candomblé, para assistir a um dos rituais. Eu lembro que era uma celebração para Xangô, e num determinado momento, a música que estava sendo tocada me invadiu de uma forma que eu comecei a ouvir dentro de mim os tambores. E aquilo foi me tomando por completo, e eu fui perdendo, né, a consciência, o sentido. André, desculpa, André, a gente tem pouco tempo, hein? Acho que já passou. Então, nesse momento eu desapareci de mim e entrei em transe. Pronto, é isso. Então, a música tem a ver com isso. Ok, André, muito obrigada. Não vou fazer comentários sobre o André, porque não precisa, já está, né, já está comentado aí. E então vou passar para a Gisele. Agora tem uma pergunta para fazer a Gisele. Eu percebi, Gisele, que você anda por diversos caminhos da música, né? Você realmente trabalha com a música como profissão. E eu queria saber como é que você usa isso no seu setting arte-terapêutico. Assim, você usa, se você não usa, como é que você vê a música no seu setting arte-terapêutico? Ok? Bem, uma pergunta complexa. Porque quando você... Não, daí tudo bem. Então você responde como você... Não, você responde como você quiser. Se você achar que foi complexo... Não, ela é riquíssima, maravilhosa. Porque quando você... Eu acho que é uma questão de escuta diferente. Quando você está lidando com o seu paciente,
e ele vai se expressar de uma maneira musical, né, nós temos que perceber a produção dele como uma produção musical, né? As pessoas têm como é que eu posso colocar? Tem pessoas que querem cantar, mas não necessariamente elas têm o treino para isso. E é uma coisa muito séria, porque a nossa voz, o instrumento do cantor, ele passa pelo nosso corpo. Então, o que eu às vezes costumo trazer da minha prática enquanto cantora para o setting terapêutico é justamente uma conexão da pessoa que quer se expressar através do canto para olhar para o corpo dela, trazer a expressão vocal que é produzida pelo nosso corpo, né? E não é só pelas nossas pregas vocais, é pelo corpo inteiro. Ele todo vibra. Como disse o André, que ele de repente sentiu os tambores e ele já estava ali em transe. A gente entra num flow quando está cantando, né? Então, o que eu tento trazer um pouco da minha prática enquanto cantora, né, para a parte da arte-terapia, é essa consciência corporal mesmo de como a gente pode se expressar. E a gente conhecendo a nossa voz, a gente está se conhecendo. A gente fala sobre ouvir os sons, né? Ouvir os nossos próprios sons, ouvir a nossa própria voz. E às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sei cantar. Não tem problema, cante, se expressa. Quem canta seus males espanta, né? A gente fala sobre o encantar. O encantamento tem cantar no radical. Então, a potência que a gente coloca em uma palavra, quando a gente traz a musicalidade, e, enfim, a potência que isso traz. Então, o que eu tento trazer da minha prática é essa. Eu realmente ando por muitos lugares. E, assim, além da música popular, que já está sendo falada aqui de uma maneira riquíssima, eu também trabalho com ópera. E, brevemente, uma experiência, era um grupo de senhoras em que a gente foi trabalhar, colocamos uma música, né, que elas estavam trabalhando com joias. Elas estavam fazendo um trabalho com bijuteria, né, e elas estavam usando as joias. E tem uma área que se chama área das joias. Eu coloquei essa área das joias e foi maravilhoso, porque elas estavam ali dançando. E, enfim, eu contei um pouco da história, né, do que estava acontecendo ali. E elas praticamente sentiram o que aquela música queria passar, apesar de ser uma música cantada em francês, né, nem todas estavam ali, mas elas vivenciaram aquilo. E depois elas me pediram para colocar uma outra que é muito conhecida, que era a área da Carmen, a rabaneira. E aí vem uma potência de Eros naquelas senhoras. Elas dançavam, elas celebravam a vida, elas estavam ali plenas. Foi muito bom. Então, trazer outras vivências, não só populares, mas também o erudito pode ajudar. E é interessante. Eu não sei se eu... Que bacana, velho. Nossa, muito bom. Que bacana também ouvir isso de você, né? Que o erudito também pode ajudar. Muito, muito bom mesmo a gente ter essa percepção vindo de uma pessoa que trabalha com a música, né? Que conhece a música. Obrigada. Obrigada. Agora a gente vai passar para a Graciela e a gente tem, assim, pouco tempo, tá, Graciela? A gente vai ter que reduzir um pouquinho aí para poder dar... para a gente fazer as considerações finais depois. Então, Graciela, eu queria saber como as suas viagens, porque você é uma mulher muito viajada, você viajou, né, bastante, descobriu muitos sons a partir dessas viagens, como que isso influencia no seu modo de trabalhar a música na arte-terapia, os sons na arte-terapia? Bom, primeiro que nada, eu gostaria de retomar um pouco a fala dos colegas e resgatar a importância do silêncio, da escuta dos sons que há no entorno, dos sons que há no próprio corpo, dos sons que lembramos, e nessas
muitas viagens que eu fiz a diferentes lugares, só vou falar de uma, que foi a que foi mais significativa, que foi uma ida para mim à Índia. Eu estive em Dharamsala, que é considerado o pequeno Tibete, onde estão exilados os tibetanos. E nesse lugar eu fiz uma oficina de arte-terapia como voluntária para os exilados do Tibete. Então eu entrei em contato com alguns instrumentos, como este aqui, que é o sino tibetano, com tikshas. São instrumentos que são utilizados muito nos rituais. Depois entrei em contato com os pins. E enquanto estava na Índia, aí em Dharamsala, eu fiz um curso de Reiki, só que é um Reiki indiano, não é um Reiki japonês. E nesse Reiki são cantados para cada um dos chakras os mantras, começando de baixo para cima, nos 7 principais: Om Lam, Om Vam, Om Ram, Om Yam, Om Ham e Om. 6 sons, porque o 7º, que é o chakra coronário, não tem nenhum som. Então, a partir daí, eu criei uma metodologia para fazer um alinhamento e uma harmonização de chakras, que quando considero que é necessário, eu utilizo no trabalho arte-terapêutico também. E, claro, em muitos outros lugares, né? No México, eu comprei um aparelho para fazer vento. Na Irlanda, eu comprei um tambor. E assim, em vários lugares, eu fui comprando diversos instrumentos, até porque me encanta a parte plástica desses instrumentos. Então, quando considero que é necessário, eu utilizo na minha prática também. Muito obrigada, Cláudia. Muito bom. Obrigada, Graciela. Então, e agora, como hoje é um dia para homenagear, nós vamos começar agora a terceira etapa. Antes eu vou passar para a Ângela, mas eu sugiro, né, que todos possamos presentear a Pomar. Então, vamos ver o que cada um tem para dar de presente para a Pomar hoje, né, Ângela? Então, passo a palavra para a Ângela agora. Obrigada, Cláudia. Eu sugiro que você dê a Gisele para fazer o presente final, né? Assim, na roda, eu acho que, né, será interessante que Gisele faça esse presente final. Então, assim, sou testemunha do trabalho da Graciela, porque fiquei 5 anos mais nova. É uma pena que o efeito dura pouco, né? Eu preciso fazer de novo para poder, né? De novo. Mas é fantástico esse trabalho sonoro que ela faz. Então, eu vou, assim, não vou me estender, né? A gente trabalha com o criativo. Há 38 anos a gente vem trabalhando com o criativo, apesar de, né? Os apesar de, assim, é vasto, né? É um ombrelone de apesar de. E aí eu queria terminar com uma frase sonora que eu gosto muito, que tem a ver com a minha cidade, o Rio de Janeiro, que é uma cidade que eu amo muito. Ela está um pouco assim mal falada, mas é uma cidade maravilhosa, né? Que é de um samba enredo antigo, e é só um pedacinho, que diz assim: liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. Vamos ficar com isso. É sua, Cláudia, pode passar adiante. Que lindo, Ângela, muito bonito, e é liberdade mesmo. Então, agora a gente vai para a última rodada, as considerações finais, e como eu já havia falado, como a gente tem pouco tempo, eu sugiro que cada um de vocês possa dar um pequeno presente para a Pomar e para quem está aqui hoje, né? Então, eu vou começar pelo Sandro. Eu acho que sim. Diga, Cláudia. Acho que é agradecimento, né? Agradecer por essa roda, né? Foi até interessante quando a Ângela colocou lá a música, né? E as pessoas começaram a cantar, começou a pipocar a gente, sabe?
Então, gente que não estava aparecendo começou a aparecer, foi meio interessante. Eu acho que é isso, né? Quando a gente toca lá com a música, com os sons, enfim, aquela partícula, né, como Jung diria, a centelha, ela se inflama, né? E foi bem isso que eu vi visualmente com aquela experiência da Ângela. Então, obrigado pela oportunidade, isso daí. Que venham mais centelhas, né? Muito bonito, Sandro. Graciela, e você? Eu também quero agradecer, parabenizar por essa linda trajetória e dizer para essa grande mãe que nós somos filhos, netos, bisnetos, tarataranetos, de alguma forma todos temos alguma parte de nós que tem a ver com a Ângela. E falando em grandes mães, então, eu estou fazendo um curso de preces e cantos nativos com Daniel Nancay. Então, eu vou cantar um pedacinho de uma tara verde que sei que a Ângela gosta bastante. Om tare, tu tare, tu re soha. Muito lindo, nossa. Está fechado seu microfone. Pois é, agora que eu vi que voltou. Parabéns, Graciela, muito bom. André, agora eu vou passar para você, se você tem algum presente para dar para todos aqui, e em especial para Pomar. Sim, eu vou compartilhar com vocês, então, um canto indígena, já que a gente está falando dessa mãe, né, dessa mãe criadora, cuidadosa, né, nessa representação da Pomar, eu vou fazer um canto indígena bem curtinho, que fala sobre as águas. Sente, oia, sente, oia, reina coruna, reina ro, reina coruna, reina ro, sente, oia, sente, oia, reina coruna, reina ro, reina coruna, reina ro. Que lindo! Olha para ti aqui, olha, que eu trouxe para Portugal, olha. Não pude trazer o grande, mas eu trouxe o pequeno. Então, olha, para Pomar, uma coisa bem brasileira, vindo de Portugal, bem maranhense. Então, agora, obrigada, André. Agora é a nossa cantora Gisele. Vamos lá? Vamos. Para encerrar, gente, vai ser o encerramento. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a Ângela, a Pomar, que me acolheu na minha formação como arte-terapeuta, na minha prática profissional enquanto professora. E vamos lá, eu preparei hoje para nós uma música do Villa Lobos, se chama Melodia Sentimental. Acorda, vem ver a lua que dorme na noite escura, que fuge tão bela e branca, derramando doçura, claras
noite, ardendo meu sonhar. As asas da noite que surgem e correm no espaço profundo. Oh, doce amada, desperta, vem dar teu calor ao luar. Quisera saber de minha na hora serena e calma, a sombra confia ao vento, o limite da espera. Quando dentro da noite reclamo teu amor, acorda, vem olhar a lua que brilha na noite escura, querida, és linda e meiga, sentir meu amor e sonhar. Lindo demais, Gisele, lindo demais. Bom, gente, eu Bravo, acredito. bravíssimo. Quebrou cristal aqui em casa. Bom, em nome do Obrigada. Pomar, gratíssima a todos, Cláudia, Gisele, Sandro, Graziela, André e a todos que estão presentes, muito obrigado. Liberdade, liberdade para todos nós. Liberdade. Para todos nós. Beijo, gente, beijo. Beijo. Tchau, obrigado. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Um beijo. Obrigada, Ângela. Obrigada mais Delícia. uma vez, parabéns. Obrigada, obrigada. Parabéns, parabéns. Parabéns.